Escolhido, Deus está expondo as mentiras que tentaram inventar sobre você. Nas últimas horas, algo mudou no ar ao seu redor e você ainda não consegue nomear exatamente o que é. Não foi um evento específico. Foi aquele tipo de movimento que acontece antes das grandes revelações, quando o corpo inteiro fica em alerta, sem a mente entender por quê. A verdade é que existe um ataque invisível ocorrendo agora. Não contra a sua vida diretamente, contra a verdade que Deus já vinha colocando sobre você, contra a identidade que o céu já tinha pronunciado sobre quem você realmente é, contra as mentiras que tentaram inventar e colar em você como se fossem rótulos permanentes. E o que você precisa entender neste exato instante é que nem tudo o que te disseram sobre si mesmo é verdade. Nem tudo que você acreditou durante anos faz qualquer sentido quando Deus abre os seus olhos. Tem uma mentira que foi inventada sobre você com propósito deliberado. Uma mentira que começou num lugar que você nem sabe. Uma mentira que entrou tão fundo que começou a parecer verdade, a parecer parte de quem você é. Você é aquele que carrega a verdade escondida sob camadas de palavras que outros inventaram. E o céu inteiro está expondo agora exatamente o que tentaram ocultar dentro de você. Tem algo que você sentiu muitas vezes, mas nunca conseguiu colocar em palavras. Uma sensação de não estar certo, de estar faltando algo, de ser menos do que deveria ser, de ser errado de alguma forma que ninguém conseguia explicar, mas todos pareciam ver. Pessoas ao seu redor sempre pareceram saber exatamente onde você falha. Sabiam apontar, sabiam nomear, sabiam confirmar aquela sensação escura que você carregava no peito desde o começo. E você começou a acreditar que elas estavam vendo algo que era realmente verdade, que existia uma falha real, uma marca real, uma incompletude real, mas não existe. O que existe é uma mentira inventada e repetida tantas vezes que se tornou a verdade que você vive. É a mentira que começou com uma palavra sussurrada. Depois virou duas, depois virou uma sentença inteira, depois virou o jeito que você se vê no espelho, depois virou o motivo para você se afastar de coisas boas, depois virou o peso que carrega nos ombros todos os dias. E enquanto essa mentira pesava sobre você, tentando te diminuir, tentando te afastar do seu próprio valor, Deus estava trabalhando em silêncio. Estava preparando este momento específico. Estava reunindo a verdade que foi sempre sua, mas que você não conseguia ver por causa da cortina de mentiras. Estava marcando o instante exato em que essas inventões iam rasgar e cair por terra. E esse instante é agora, neste vídeo, nesta hora, enquanto você ouve isso. E se essa mensagem chegou até você neste ponto exato, escolhido, não foi por acaso. Existe algo que Deus já vinha tentando te mostrar há muito tempo, mas que talvez você tenha aprendido a chamar de impressão, de exagero, de medo, de drama ou de coisa da sua cabeça. Só que não era. Era o seu espírito percebendo o que sua mente ainda não tinha força para organizar. Era discernimento antes da explicação. Era Deus tocando por dentro para avisar que havia algo escondido por trás de certas vozes, de certos conselhos, de certas aproximações, de certas pessoas que sorriam perto, mas carregavam inveja onde ninguém podia ver. Você sentiu os ataques antes de entender de onde vinham. Sentiu quando uma presença mudava o peso do ambiente. Sentiu quando alguém falava bonito, mas deixava sua fé mais fraca depois da conversa. Sentiu quando uma pessoa se aproximava não para caminhar com você, mas para confundir sua mente, atrasar seu propósito e fazer você duvidar da identidade que Deus já tinha colocado sobre sua vida. E talvez tenham tentado convencer você de que isso era paranoia. Talvez tenham dito que você precisava relaxar, parar de ver maldade, parar de perceber demais, parar de sentir tanto. Mas você sentia porque algo estava sendo revelado.
Você não estava inventando, você estava discernindo. Muitos escolhidos passam por isso em silêncio. Carregam um peso que ninguém entende, percebem sinais que ninguém mais percebe, veem pessoas mudando quando a vida começa a crescer, mas não sabem exatamente como se proteger espiritualmente. E é nesse ponto que a confusão se torna perigosa, porque a provação raramente chega com aparência de ataque. Ela chega como conselho bonito, como preocupação falsa, como rejeição disfarçada de limite, como manipulação vestida de amor, como alguém que se aproxima falando de cuidado, mas drena sua paz toda vez que encosta na sua vida. E enquanto você tentava entender se era sensibilidade sua ou maldade dos outros, Deus já tinha visto tudo. Viu cada mentira, cada olhar pesado, cada palavra lançada contra você, cada tentativa de te diminuir, cada máscara escondida, cada batalha que você enfrentou calado, enquanto ainda precisava sorrir como se nada estivesse acontecendo. E se você ainda está de pé, isso não foi sorte. Foi livramento, foi proteção divina. Foi Deus sendo escudo quando você nem sabia de onde vinha o golpe. Foi o céu impedindo que certas invenções grudassem para sempre em você. Só que agora Deus não está apenas livrando você sem explicar. Agora Ele está mostrando. E quando Deus mostra, não é para você continuar exposto, é para você se posicionar com clareza. Foi por isso que eu preparei as 9 chaves da armadura divina para os escolhidos. Não é apenas um material para ler e guardar. É uma direção para quem sente que Deus já vinha mostrando sinais, mas ainda precisava entender como se proteger, como fechar as brechas e como caminhar com mais discernimento nesta nova fase. Cada chave foi criada para ajudar você a enxergar aquilo que antes parecia confuso. As falsas alianças, os livramentos dolorosos, os ataques disfarçados, a inveja escondida, as vozes contrárias e tudo aquilo que tentava tocar na sua fé, na sua paz e no seu propósito. Porque Deus está revelando. A máscara está caindo. A verdade está vindo à tona. E agora que essas invenções começaram a rasgar, você não pode voltar a viver como se não tivesse visto. O acesso está no primeiro comentário abaixo deste vídeo. Receba as 9 chaves da armadura divina para os escolhidos e caminhe com mais discernimento, proteção e fé. E antes de continuar, deixa uma palavra nos comentários que confirme o que Deus está despertando em você agora. Pode ser discernimento, proteção, livramento ou a palavra que saiu do seu peito enquanto essas mentiras começavam a cair. Porque quando você nomeia o que o céu está revelando, você para de carregar em silêncio aquilo que nunca deveria ter sido seu. Repara no que aconteceu no seu corpo neste momento exato. Aquele arrepio que passou pela sua pele não é coincidência. Aquela respiração que mudou de padrão é confirmação. Aquele aperto no peito que aliviou um pouco é o sinal do céu chegando para desmontar essas mentiras. Você está sentindo a verdade antes de a mente conseguir processar completamente. E isso é exatamente como funciona quando Deus move para expor o que foi inventado. Ele toca primeiro. Depois explica, porque nem tudo que é real consegue ser explicado com palavras racionais. Tem coisas que só o corpo reconhece. Tem sinais que só o espírito entende. E você está dentro de um desses sinais agora. Você chegou até aqui por uma razão. Não foi acaso. Não foi curiosidade simples. Você foi chamado para ouvir isso. E o chamado já começou a trabalhar em você. Mas antes de Deus revelar o que vem em seguida, precisa limpar algo muito importante. Precisa tirar um peso que você está carregando há muito tempo. Um peso que não é culpa sua. Um peso que outros inventaram e colocaram sobre você. Um peso que você carregou como se fosse verdade, quando na verdade era só uma ficção, sendo sustentada por pessoas que queriam ver você pequeno. A espera que você viveu não foi fracasso.
As dúvidas que você teve não foram falta de fé. Os questionamentos que nasceram dentro de você não foram rebeldia contra Deus. Foram simplesmente a reação natural de um coração que percebe que algo não bate. De um espírito que sente que existe uma discrepância profunda entre o que prometem e o que você realmente vive, entre o que dizem que é verdade absoluta e o que você experimenta na sua realidade diária. E isso não é fraqueza, é sabedoria. É o discernimento de Deus operando em você de forma poderosa. É a capacidade que o céu colocou em você de enxergar o que está escondido por baixo das mentiras. E a culpa que você carregava por questionar, por duvidar, por sentir que algo estava profundamente errado, essa culpa precisa morrer agora. Precisa ser enterrada e nunca mais levantada, porque aquilo que você sentiu estava absolutamente certo, aquilo que você percebeu era verdadeiro, aquilo que você soube no silêncio era a verdade de Deus. E o próprio céu quer que você saiba disso antes de continuar ouvindo, porque o que vem agora é pesado, é profundo. É aquele tipo de revelação que muda completamente a forma como você vê tudo o que aconteceu até agora. E você só consegue receber isso adequadamente se não estiver carregando o peso antigo, se não estiver ainda acreditando nas mentiras que tentaram inventar sobre você, se não estiver ainda convencido de que merecia ser tratado como foi. Porque você não merecia. Ninguém que carrega a verdade dentro merecia. E Deus viu cada momento, cada palavra errada, cada intenção falsa escondida por baixo de sorrisos. Cada pessoa que se aproximou sorrindo, mas carregava inveja que pulsava como um segundo coração. Cada abraço que era na verdade prisão. Cada conselho que era manipulação disfarçada. Cada silêncio pesado de pessoas que sabiam a verdade, mas escolheram manter a mentira viva. Deixei para te contar isso agora, porque é neste ponto do caminho que você consegue processar sem quebrar. Porque você já sofreu o bastante ouvindo mentiras. Agora é hora de ouvir verdade. E a verdade é esta: você não é o que inventaram sobre você. Você não é o que as pessoas disseram que era. Você não é o que o mundo conspirou para fazer você acreditar. Você é aquele que foi visto por Deus antes do mundo ser criado. Você é aquela escolhida que carrega uma assinatura celestial. Existem pessoas que vivem a vida inteira sem entender por que carregam certos medos, por que certos traumas se fixam, por que certas vozes de pessoas que já nem estão perto continuam ecoando dentro. É porque foram inventadas mentiras sobre elas. Foram colocadas narrativas falsas que operaram como estrutura invisível para toda uma vida. Uma menina ouve uma vez que é feia. Depois, aos 30 anos, continua acreditando naquilo. Um menino é chamado de fracasso. Depois, aos 40, sabota qualquer sucesso que tenta alcançar. Uma pessoa é convencida de que é burra. Depois, durante décadas, não consegue acreditar nas suas capacidades reais. As mentiras inventadas por outras pessoas se tornam as estruturas que sustentam a forma como você se move no mundo. Sustentam as escolhas que faz. Sustentam o tipo de pessoa que permite chegar perto. Sustentam a distância que mantém das coisas boas. E quanto mais profunda a mentira, mais invisível ela se torna. Quanto mais antiga, mais parece verdade. Porque verdade é aquilo que você vive. E você vive como se aquela mentira fosse verdade. Mas Deus está vindo agora com a ferramenta certa, está vindo com a lâmina da verdade absoluta e está cortando cada uma dessas mentiras pela raiz. O que foi inventado sobre você provavelmente começou pequeno, uma palavra, um comentário que alguém fez sem pensar muito, uma observação que caiu como semente num solo que estava aberto. E depois cresceu. Cresceu por ser repetida, cresceu por ser confirmada. Cresceu porque pessoas ao seu redor pareciam concordar.
Cresceu porque você mesmo começou a alimentá-la com pensamentos que alinhavam com aquela narrativa falsa. Se alguém te convence que você é incapaz, logo você próprio começa a procurar evidências de que é incapaz. Se alguém te convence que você não merece amor, você naturalmente se afasta de pessoas que ofereceriam amor genuíno. Se alguém te convence que você é cursado, você começa a interpretar cada dificuldade como confirmação daquele maldito rótulo. As mentiras inventadas não permanecem mentiras porque alguém continua repetindo. Permanecem porque você começou a viver como se fossem verdade. E quando você vive como se fossem verdade, elas ganham poder real. Não são mais apenas palavras, são estruturas, são padrões, são decisões, são relacionamentos perdidos, são caminhos não tomados, são histórias não vividas. Tudo porque acreditou numa mentira inventada. Mas aqui está a verdade que o céu quer que você ouça agora e que fique para sempre em você. Deus não inventou nada sobre você. Deus conheceu você antes do tempo começar. Ele não ouviu boatos, não foi influenciado por vozes pequenas, não acreditou em fofocas de pessoas que nem sequer compreendem o valor de uma vida. Deus olhou para você e pronunciou uma verdade, uma sentença que não é maldição, mas libertação. Uma identidade que não foi construída a partir de falhas, mas a partir de um propósito que só Ele enxergava. E essa verdade, a verdade de Deus sobre você, é tão poderosa que está rasgando agora todas as mentiras inventadas. Está desmoronando todas as estruturas falsas que foram erguidas. Está libertando você das correntes de narrativas que não lhe pertencem. Porque a verdade tem autoridade. A verdade de Deus tem uma autoridade que nenhuma mentira inventada consegue suportar. Pensa no que seria diferente se você nunca tivesse acreditado naquelas mentiras. Como seriam diferentes as escolhas? Como seria diferente a forma como você se vê? Como seria diferente a coragem que teria? Como seria diferente a forma como se relaciona com o que é bom? Porque todas essas mentiras operaram como sabotadores silenciosos, como sinais de stop invisíveis colocados nos caminhos melhores, como vozes de protesto dentro que dizem: não, você não consegue, você não merece, isso não é para você. E o pior é que você aprendeu a ouvir essas vozes como se fossem sabedoria, como se fossem proteção, como se fossem a voz de Deus, quando na verdade eram simplesmente ecos de mentiras inventadas por pessoas pequenas. Pessoas que não tinham autoridade nenhuma para definir quem você é. Pessoas que estavam operando a partir dos seus próprios medos e limitações. Pessoas que tentaram manter você pequeno porque assim se sentiam menos sozinhas no isolamento delas. E Deus está vindo agora e dizendo: basta. Basta de mentiras, basta de narrativas falsas, basta de rótulos que não foram inventados no céu. Está vindo e está dizendo que você é aquele que foi visto desde antes do mundo, que você é aquela que carrega uma marca de propósito, que você é o escolhido que não precisa mais carregar o peso de inventices alheias. Porque quando Deus fala a verdade sobre você, nenhuma mentira consegue permanecer em pé. Nenhuma narrativa falsa consegue manter força. Nenhuma voz pequena consegue competir com a voz do céu, pronunciando o seu verdadeiro nome. Mas tem algo que você precisa entender sobre como essas mentiras continuam. Elas continuam porque pessoas ao seu redor têm interesse em que continuem. Tem interesse em que você permaneça pequeno, inseguro, duvidoso, porque quando você está pequeno, não ameaça.
Quando você está duvidoso, não avança. Quando você está inseguro, permanece dependente. E tem gente que precisa disso. Precisa de pessoas pequenas ao seu redor. Precisa de pessoas que acreditam nas mentiras sobre si mesmas. Porque assim pode continuar sendo grande em comparação. Assim pode continuar tendo controle. Assim pode continuar alimentando a ilusão de que é superior. E quando você começa a questionar essas mentiras, quando começa a perceber que talvez elas não sejam verdadeiras, essas pessoas começam a atacar, começam a reforçar mais forte, começam a inventar novas mentiras, começam a trazer outros para ajudar a manter você preso, porque quando você escapa, eles ficam expostos. Quando você vira real, a mediocridade deles fica evidente. E ninguém quer ser exposto assim. Repara no que você está sentindo neste exato momento. Tem uma energia diferente no ar. Tem algo que se mexeu por dentro. Tem um peso que começou a se dissolver. Isso que você está sentindo é a verdade começando a trabalhar. É a revelação começando a rasgar o véu das mentiras. É o céu abrindo seus olhos para ver o que sempre esteve ali, mas estava obscurecido. Pode ser que sinta raiva agora. Pode ser que sinta frustração. Pode ser que comece a enxergar pessoas que você amava sob uma luz completamente diferente. Tudo isso é normal. Tudo isso é parte do processo de sair da mentira e entrar na verdade. A verdade é frequentemente incômoda. A verdade frequentemente dói. Mas a verdade também liberta. E você está começando a se libertar agora. Se essa mensagem chegou até você, não foi por acaso. Existe algo que Deus já vinha tentando te mostrar. Talvez você tenha sentido ataques, inveja, pessoas falsas tentando confundir sua mente, enfraquecer sua fé e atrasar o propósito que Deus colocou em você. Talvez tenham feito você acreditar que era imaginação, que era drama, que era fraqueza sua. Mas não era. Você sentiu antes de entender, isso era discernimento. Era Deus te alertando sobre aquilo que estava oculto. E você não é o único. Muitos escolhidos passam por isso em silêncio, sentem o peso, percebem os sinais, veem pessoas mudando quando sua vida começa a crescer, mas não sabem como se proteger espiritualmente. Às vezes, a aprovação vem disfarçada de conselho bonito, como preocupação falsa, como sorriso perto e inveja escondida, como manipulação, como rejeição, como pessoas que se aproximam, mas drenam sua paz. Deus viu tudo, viu cada mentira, cada olhar pesado, cada palavra lançada contra você, cada tentativa de te diminuir, cada máscara escondida e cada batalha que você enfrentou em silêncio. E se você ainda está de pé, não foi sorte, foi livramento, foi proteção divina. E foi por isso que preparei as 9 chaves da verdade para os escolhidos. Não é apenas um material para ler, é uma direção para quem sente que Deus já vinha mostrando sinais de mentiras sendo expostas, mas ainda precisava entender como se libertar completamente, como fechar as brechas e caminhar com clareza nesta nova fase. Cada chave foi criada para te ajudar a enxergar aquilo que antes parecia confuso, as falsas alianças, os livramentos necessários, os ataques disfarçados, a inveja escondida, as vozes contrárias e tudo aquilo que tentava te manter presa nas mentiras inventadas. Porque Deus está revelando, a máscara está caindo, a verdade está vindo à tona. E quando Deus mostra, não é para você continuar exposta, é para você se posicionar. O acesso está no primeiro comentário abaixo deste vídeo. Receba as 9 chaves da verdade para os escolhidos e caminhe com mais clareza, discernimento e fé. Escolhida. Esse é o nome que Deus tem para você neste momento. Não escolhida para sofrer mais. Escolhida para virar as costas para as mentiras. Escolhida para enfrentar a verdade mesmo quando dói.
Escolhida para se recusar a viver a vida que outros inventaram para você. Escolhida para reivindicar a vida que Deus já tinha preparado. Porque você foi escolhida para sair, escolhida para se libertar, escolhida para viver verdade, escolhida para se tornar tão forte na verdade que quando outras pessoas que ainda acreditam em mentiras olharem para você, sintam curiosidade. O céu inteiro está olhando este momento, está vendo você dizendo não mais, está vendo você se recusando, está vendo você caminhando para a verdade mesmo que doer. Está vendo e está abrindo caminhos que estavam fechados, está removendo obstáculos que pareciam imóveis, está chamando pessoas que vão honrar quem você realmente é. Porque quando você vira a verdade, Deus pode finalmente enviar tudo o que planejou. Escolhida, eu convido você a deixar nos comentários uma palavra que represente o que você está entendendo agora. Uma palavra que fale daquilo que o céu está tocando dentro de você. Porque quando você nomeia, você materializa. Quando você compartilha, você consolida. E quando você fala para outras pessoas, você se torna parte de um movimento que Deus já estava movendo. Então deixa uma palavra, deixa o seu testemunho, deixa a marca de que você estava aqui, que você ouviu, que você começou a acreditar na verdade sobre si mesma. A sua vida está mudando, não daqui a pouco, agora. Este vídeo foi o ponto de virada. Esta compreensão foi a quebra que precisava. Esta exposição de mentiras foi a libertação começando de verdade. E tudo que vem a seguir flui disso. Tudo que vem a seguir é você vivendo como escolhida. É você vivendo na verdade. É você vivendo como Deus sempre quis que você vivesse. E ninguém consegue te parar agora. Nenhuma mentira consegue. Nenhuma pessoa consegue. Porque você acordou. Porque você enxergou. Porque você escolheu a verdade, e essa escolha nunca mais volta atrás.